Boa noite, eu sou um filho amado de Deus em lutas e em vitórias contra a orfandade, a rejeição, o orgulho e várias outras coisas. Eu sou o Paulinho. É muito bom estar aqui, é muito bom ver o rosto dos remanescentes, né? Aqueles que começaram a jornada lá na primeira semana e estão aqui na 23ª semana. Outros que entraram, né, durante a caminhada e que foram muito bem-vindos e que eu tenho certeza absoluta que Deus também está agindo nas suas vidas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Acho que esse grave que aumentou aí não é muito bem-vindo, não. Aí, obrigado. Vamos orar? Obrigado. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos direcionou até aqui nessa jornada de 23 semanas. E o Senhor tem feito tantas coisas em nossas vidas, Pai. E nós temos certeza absoluta que ainda tem para fazer. Não somente nessas 7 semanas restantes, mas pelo restante da nossa vida, Pai. O Senhor continuará completando a obra que o Senhor começou. E nós te louvamos por isso, te agradecemos por isso. Nós temos sido transformados, nós temos visto o Teu Espírito Santo agindo em nós, através de nós, e por isso nós te agradecemos, Pai. Pedimos que esse momento em que nós vamos refletir sobre o tema de hoje, o Teu Espírito Santo nos direcione, nos guie, nos ajude a ter os nossos corações convertidos para a Tua palavra, ter os nossos corações abertos para aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na 6ª decisão, que é confessar. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, lá no Evangelho de João, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A Bíblia também relata que, através de falas de Deus, o universo foi criado, a terra foi criada, os animais, as plantas, os mares, tudo que nós podemos ver hoje, e aí, inclusive aquelas coisas que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Por exemplo, se eu olho para esse passador de slides, eu vejo um pedaço de plástico com outro pedaço de plástico, uma fita isolante aqui, né, ajudando na gambiarra e nada mais. Mas nesta superfície aqui existem milhões e milhões e bilhões de seres vivos que eu não enxergo. E tudo isso foi feito pela palavra de Deus. Não é à toa que a nossa palavra, segundo a Bíblia Sagrada, tem o poder. Na nossa língua está o poder da vida e da morte. E durante essas semanas da decisão 6ª, que é confessar, nós estamos sendo levados a entender que nós precisamos abrir a nossa boca para trazer sobre cada um de nós bênçãos e não maldição. Nós precisamos abrir a nossa boca para trazer sobre o nosso futuro aquilo que Deus deseja para nós. Nós aprendemos durante essas semanas que nós devemos abrir a nossa boca para falar do nosso passado, não pensando no nosso passado, mas pensando na cruz do Calvário que apagou o nosso passado.
As nossas palavras têm poder. Diga assim: o que eu falo tem poder. É por isso que nós somos encorajados a falar, a confessar, a dizer, abrir a nossa boca, para proclamar. Essa é uma palavra de crente velho. Proclamar uma nova realidade, e não aquela realidade que talvez você tenha vivido até hoje. Lá em... Dá para ler isso aqui? Vocês conseguem ler isso? Vocês estão bom. Eu vou ler aqui, melhor. Se você não conseguir ali, pode ler na sua apostila, na páginas 2, 4, 7, que diz o seguinte, 2 Coríntios 5, dos versículos... Primeiro versículo 17, eu quero ler com você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você precisa confessar que na sua vida existe algo novo, que na sua vida, aquilo que ficou de hoje para trás, já não interessa, não precisa ser visitado com os teus olhos. Aquilo que ficou de hoje para trás não precisa ser visitado com a tua visão de mundo. É por isso que eu tenho certeza absoluta que ao escrever as suas memórias, pode ser que você tenha escrito ali coisas que talvez você nem lembrava, porque o Espírito Santo já te ajudou a não ficar pensando naquilo. Esses dias atrás, eu e minha esposa Michele, viemos aqui na mídia da igreja gravar o nosso testemunho de vida relacionado ao nosso casamento. E depois que a gente termina assim de relatar tudo o que aconteceu, para pensar assim, poxa, parece que essa aqui é a história de outra pessoa, de outro casal. Não parece que é a história da gente. Por quê? Porque neste momento a gente olha para esse passado no prisma da cruz do Calvário, que não interessa o que eu fiz de errado, não interessa o que minha esposa fez de errado, o que interessa é que Deus faz tudo novo. O que interessa que através da morte de Jesus, na cruz do Calvário, tudo se fez novo. Então, nós estamos em Cristo. Para acordar, repita assim comigo: eu estou em Cristo. Isso, então se você está em Cristo, você é uma nova criação. Só que não para aí, olha só, o que diz o 18? Tudo isso provém de... Não é porque você é bom, não é porque você é resiliente, não é porque você é esforçado e vem no 30 semanas, chega um pouco atrasado, mas vem. Não, tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Antes de nós aceitarmos a cruz de Cristo, antes de nós aceitarmos que nós fomos feitos novas criaturas através da morte de Jesus Cristo no Calvário, antes disso, nós estávamos de mal com Deus. Sabe? Na época de escola não tinha esse negócio? Tô de mal. Eu acho que hoje o mundo está tão cruel que nem isso mais existe hoje. As crianças não têm cabeça nem para ficar de mal com o outro, parece. Né? A gente ficava de mal. E nós estávamos de mal com Deus. Mas Jesus Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Por quê? Através da morte de Jesus Cristo, aquilo que nos separava de Deus não existe mais. Nós tínhamos um curso aqui na igreja que agora se chama Raízes, mas antes se chamava Um com Deus, e tinha um slide que na explicação disso aqui nós usávamos uns slides, uma programação, me fugiu o nome poxa vida. Então, eram uns slides que você ia mudando os slides e ia fazendo umas imagens iam se alterando assim, e havia um lugar que nos separava de Jesus Cristo, e a cruz de Cristo descia e se transformava numa ponte, lembra disso? É isso que a cruz faz, ela nos
ela nos aproxima de Deus novamente, ela nos reconcilia com Deus, mas não é só isso. Se fosse isso, já estava de bom tamanho, é ou não é? Só que não é só isso. Nós também fomos chamados para o ministério da reconciliação. Quem já parou para pensar nisso? Assim, sinceramente, Paulinho, eu já estudei sobre isso, Deus falou muito forte no meu coração. Levante sua mão, quero saber. Duas pessoas. Nós temos aqui quase umas 300, eu acho. O que significa o ministério da reconciliação? Não adianta você dizer que você está bem com Deus se você não consegue estar bem com o seu... Ai, dói. Você tem o ministério da reconciliação. Então você é obrigado. Se você recebeu isso, escute isso com muito amor e carinho. Você é, isso mesmo, obrigado a estar de bem com todo mundo. Você não vai conseguir estar de bem com Deus se você não entende isso aqui. Porque não é só de bem com Deus. Você precisa estar de bem com todo mundo. E não é só estar de bem para poder estar de bem. É estar de bem para poder levar essa mensagem, esse evangelho que entrou no seu coração e que te transformou, levar para as pessoas. Como é que você vai dizer para o seu vizinho, olha só, você precisa estar de bem com o seu Criador, com a pessoa que te fez, com o seu Pai Celestial. Aí ele vai te perguntar, quem é esse Pai Celestial? Ah, é Deus, é o nosso Criador, Ele está dentro de nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse vizinho sabe que você está de mal com a sua mãe, que você consegue enxergar, que você consegue ligar para ela, que você consegue mandar um WhatsApp. Como pode ser que você está de bem com alguém que você não vê? E não consegue estar de bem com alguém que é de carne e osso? É a Bíblia que fala isso. Então Deus não somente nos reconciliou com Jesus Cristo e com Ele mesmo, portanto, mas também nos deu o ministério, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, ministério da reconciliação. Por que isso é importante? Porque eu preciso confessar algo que eu estou realmente entendendo. Qual é essa nova realidade? É o amor de Deus nas nossas vidas sendo transbordado através das nossas atitudes, através do nosso entendimento, através daquilo que nós podemos enxergar na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Não importa qual seja a versão. Você precisa olhar para a Bíblia Sagrada e aquilo precisa entrar na sua mente e causar uma transformação. E a primeira transformação que nós percebemos é a reconciliação com o nosso Criador, a reconciliação com o nosso próximo e a ideia fixa, a missão. Eu preciso levar isso que eu estou vivendo adiante. Não posso segurar só para mim. Para isso, eu preciso ser o quê? Humilde. Não requer humildade? Você dizer para Deus, Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que sou imundo, que sou sujo. Não fosse a sua graça, nem eu me perdoaria. Precisa ser humilde. É por isso que Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não é aquele exaltará daquele hino chamado sabor de mel. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê... Não é isso não. Onde será a nossa exaltação? Quando será a nossa exaltação? Quando nós seremos exaltados? Quando nós governarmos com Cristo. Sabia que um dia você vai governar sobre a terra com Cristo? Essa é a nossa esperança. Né? Tem muita gente que a esperança é só ir para o céu. A minha esperança não é só ir para o céu, não. A minha esperança é voltar para a terra com Jesus Cristo e governar por toda a eternidade. Isso não é história de testemunha de Jeová, não. Isso é Bíblia. Nós vamos governar com Cristo. É ali que nós seremos exaltados. É ali que nós seremos exaltados, quando nós recebemos a coroa da vida.
reflita, você aceita continuar o desafio de restaurar seus relacionamentos com Deus, com os outros e consigo mesmo? Por que consigo mesmo? Por que consigo mesmo? Porque Jesus Cristo disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso aqui não é PNL, isso aqui não é papo de coach, ame-se a si mesmo. Não, isso aqui é Bíblia, gente. Você precisa, para você confessar uma nova realidade, você precisa olhar para si mesmo e se amar. Você precisa olhar para o espelho e ver uma criação de Deus, não somente uma criatura. Você precisa olhar para o espelho, precisa ver quanto Deus é magnífico. No domingo passado, nesse último domingo, no culto das 19 horas, o Tiago trouxe uma mensagem sobre práticas contemplativas. E algo que mexeu muito comigo, falou muito ao meu coração. Eu tenho problema com o espelho. Eu rapo a cabeça, a barba, tudo debaixo do chuveiro, só para não me olhar no espelho. E aí eu estava ouvindo ele falar, puxa vida, eu sou uma criação de Deus. Por mais que existem várias células sobrando, né, que não precisariam estar aqui, foi Deus que me fez. Isso que está sobrando fui eu que fiz, né, comigo mesmo, né, com as calorias a mais, com a farinha, com açúcar. Mas quem me fez foi Deus, e Ele me fez perfeitamente. Eu preciso olhar para mim e me contemplar, não é falar, eu sou o cara, não. Eu sou uma obra de Deus. Portanto, eu preciso dar valor a isso. Eu preciso olhar para isso com carinho. Isso que eu enxergo no espelho, o que eu não gosto deve servir para eu mudar, para eu melhorar. Mas eu fui feito por Deus. E eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, a reflexão desse primeiro ponto é o quê? Antes de entrar no primeiro ponto é o quê? Você aceita continuar o desafio de restaurar seus relacionamentos com Deus, com os outros e consigo mesmo? Faça o xizinho ali no sim, por favor. Primeiro ponto, vamos lá. O que pode atrapalhar a sua decisão de continuar em transformação? Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Todos nós temos errinhos de estimação. Todos nós temos falhas de caráter em que nós sentimos medo de ter essa falha de caráter sendo arrancada de nós. E nós, pela incerteza de não sabermos quem seremos quando nos deixarmos ser totalmente moldados por Deus, a gente comete a falha, o erro de ficar segurando algumas cositas. A gente, às vezes, mesmo que de forma muito imperceptível, a maioria das pessoas somos manipuladores. Não, Paulinho, eu? Não. A gente é. E se eu te der 20 segundinhos para você pensar com carinho e deixar o Espírito Santo falar ao seu coração, aí você vai perceber que hoje mesmo você já manipulou alguma pessoa ou alguma situação ou alguma coisa. Lembrei umas 3 aqui. A gente segura essas falhas e a gente não deixa Deus tirar. Por quê? Por quê? Porque a gente fica no muito do si mesmo. Lembra o que eu acabei de falar aqui? Que Jesus falou o quê? Vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é mais importante aqui? Amar o próximo. E Jesus falou amar a si mesmo porque Ele sabe que todos nós
temos muita facilidade de amar a nós mesmos. A gente nasce com isso. Eu falei outro dia aqui, tem criança com 3 anos escolhendo se a família vai morar num apartamento ou numa casa. A gente já nasce com essa gana de dizer, eu quero que seja assim. Porque é mais saudável para mim, porque é melhor para mim, porque só eu sei o quanto eu sofri a minha vida toda. Agora eu quero que seja assim. Poxa, não façam caras e bocas. Vocês estão se lembrando de outras pessoas, né, que são assim, eu sei. Mas eu sou assim, infelizmente. E como que a gente encontra isso na Bíblia? Quando Paulo nos relata uma guerra entre a carne e o Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo está dentro de mim, ele habita em mim, mas ele tem uma batalha árdua, ferrenha o tempo todo contra esse eu, contra a minha carne. Eu gosto assim, eu quero assim. E às vezes eu tento manipular, até o próprio Espírito Santo fala, mas viu, Espírito Santo, é só uma vezinha, é só. Quem dera a minha esposa. Ixi, eu acabei de querer manipular a minha esposa por telefone. Então agora, eu acabo de me lembrar. Meu Deus do céu, Deus me perdoa. Deus me perdoa. Olha só. Estava ensaiando aqui, deixei o celular lá dentro, carregando, e ela precisou de mim, 19 horas da noite. E eu só fui ver 19h27, que já tinha que entrar aqui. E aí eu mandei umas mensagens muito, assim, carinhosas. E ela só respondeu, já, não, sim. E eu, com as minhas mensaginhas, tentando, né? Acabei de lembrar. A gente tenta manipular as pessoas. A gente tenta manipular as situações. Era só pedir perdão, só isso. Poxa, cometi uma falha de não ficar com o celular carregado. Gastei no Instagram à tarde a bateria e a hora que você precisava de mim, não tinha bateria. Não podia ter falado isso? Mas não. O que ela vai pensar? Como que ela vai reagir, né? A gente faz isso. A gente tem falhas de caráter de estimação, e essas falhas de caráter nos mantêm afastados da transformação que Deus deseja fazer em nós. Portanto, se eu quero confessar uma nova realidade, primeira coisa que eu tenho que fazer, e hoje vocês vão conversar sobre isso na partilha, nós precisamos abandonar essas falhas de caráter de estimação que nós temos. E a gente fica segurando, e segurando, e segurando, e segurando. Eu sou, por causa do meu... É porque eu sou colérico. Eu sou muito irado por causa do meu temperamento. Gente, eu conheço colérico que eu nunca vi brigando com ninguém. E é colérico. Chega assim, tipo... O bruxismo faz... Mas ele não fala uma palavra que vá ferir ninguém. Então, não fique segurando para você isso aí. Deixe Deus te transformar. Deixe Ele te lapidar. Tem uma peça de teatro aqui que eu lembro que o Danilo e o Jefferson Rabal fazia, que Deus está com... Jesus está com... É esmeril o nome daqui? Formão e um martelão. E assim vai na pessoa, assim, às vezes dói, mas deixa Ele te moldar, deixa Ele te modelar, deixa Ele te fazer conforme Ele quer te deixar que você seja. Deixa, pode tirar, Jesus, pode tirar. Eu sei que eu vou ser melhor se eu for menos orgulhoso, se eu for menos irado, se eu for menos controlador, se eu for menos manipulador, se eu for menos mentiroso. Eu sei que eu vou ser. Então pode fazer, pode tirar. Para reflexão, em que áreas da sua vida você já enxerga as mudanças? Escreva aí. Segundo ponto, como viver a realidade desta confissão? Qual confissão? Uma nova realidade. Como viver uma nova realidade? Primeiro, aprenda
o seguinte: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita que isso aconteça. Não adianta. Elvis, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Esses dias meus filhos, nossa papai, você tem cabelo. Ela estava uns penugins assim, ela chegou bem pertinho, você tem cabelo. Até com nós Deus tem trabalho de contar os cabelos, você vê? Gente, Jesus, Ele não veio só para nos trazer a salvação. Ele veio para nos trazer uma vida plena. E essa vida plena a gente só consegue quando a gente se deita, se derrama no colo de Deus. E não é deixa a vida me levar, é deixa Deus te levar. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele fazer. Deus sabe o que é melhor para você. Saia daqui dessa noite com essa certeza. Você pode confiar nele. Olha o que diz em Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é o problema? Muitas vezes a gente acha, ai meu Deus do céu, já estou na semana 23 e estou do mesmo jeito. Quem prestou atenção aqui no que a Sinara falou? Desde 2017, nessa caminhada de celebrando restauração, 30 semanas, quantos ciclos ela já não fez? E a cada ciclo que passa, ela vê Deus agindo, Deus transformando, Deus melhorando. Quanto tempo faz que a gente não fez o CR, Elvis? 4 anos. E aí, e ainda Deus está mudando ou não? Cada lição, a cada semana, Deus vai fazendo. Você está só na 23 e está achando que ainda não? Confie que essa é uma jornada e que Jesus vai completar essa obra. Não ao seu tempo, não na sua marcha, mas no tempo dele. E para refletir, em quais áreas da sua vida você ainda não deixou Deus agir? Em quais áreas você ainda não deixou Deus agir? Vou te dar uma dica. Sabe quando o Espírito Santo fala para você? Paulinho, não fale isso. E você? Sabe quando teu filho está na frente da TV assim, e você fala, filho, e ela, filho, e ela, filho, vou te levar no médico de ouvido. Não, papai. A gente faz assim com o Espírito Santo. A gente faz isso. Em quais áreas da nossa vida a gente ouve Ele querendo nos mudar, nos moldar, nos transformar, e a gente ainda não deixou? Segundo, se você quer viver essa nova realidade, confessar essa nova realidade, você precisa estar preparado para mudanças. Efésios 4, 22, olha só o que diz. Esse texto é espetacular. Esse texto é espetacular. Olha só, se todos nós olhássemos para esse texto da forma que nós precisamos olhar e deixássemos ele realmente agir na nossa forma de pensar, de falar, de reagir às situações, nós estaríamos muito melhor. Olha só o que diz aqui. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a quê? Despir-se do velho homem. Despir-se do velho homem. Mulher não vai entender muito isso, mas tem muito homem que só troca de roupa porque é casado.
Não, uma calça jeans dá para uns 4 dias. 5. Gente, a mulher nunca vai entender isso. A mulher nunca vai entender isso. Mas essa é a coisa mais natural do mundo. A maioria dos homens só troca de roupa porque é casado. E a gente está lá. A calça já está dura. Não, está tudo certo. É disso que eu me lembro quando eu vejo esse versículo. Deus está falando para a gente tirar esse velho homem. Ele não para a função que ele foi chamado, não presta mais. Vamos nos vestir do quê? Do novo homem. Por quê? Porque esse velho homem, ele se corrompeu. Tem umas manchas ali que só sua esposa vê. A sua esposa é o Espírito Santo aqui nessa. Você não está enxergando essas manchas nessa calça jeans. Esse velho homem, mas o Espírito Santo vê, e ele sabe que isso está corrompido. Que se corrompem por desejos enganosos. Nós achamos que a calça está limpa. Estamos o quê, mulheres? Enganados, é ou não é? Estamos enganados. Usou um período do dia, não é um dia. Usou um período do dia, já está suja. Porque para nós, um dia tem 24 horas, né? Para os homens, em relação a isso. Não, coloquei ontem, meio-dia, hoje é 11 horas da manhã ainda, ela vale. Não. Nós fomos chamados para sermos revestidos do novo homem, criados para ser semelhantes a Deus em justiça, em santidade, provenientes do quê? Da verdade. Quando nós ficamos segurando o velho homem, é porque nós continuamos vivendo na mentira. Quando que essa mentira entrou em nós? Lá no pecado de Adão e Eva. Qual foi a mentira que entrou em nós? Você pode ser igual a Deus. Não foi isso que a serpente falou para eles? O que é ser igual a Deus? Você é dono de si mesmo. Você pode dizer, eu gosto, não gosto, eu quero, não quero, isso me faz bem, isso não me faz bem. Você tá sendo narcisista ao me dizer isso, aquilo. Não, eu gosto, é melhor assim, eu não quero trocar de calça. Gente, a mentira que o diabo plantou em nós, que nós podemos ser igual a Deus. Nós nascemos com essa mentira. Quando nós não nos despimos disso, nós continuamos vivendo na mentira. Qual é a mentira? As coisas têm que ser do jeito que eu quero. E não é. As coisas têm que ser do jeito que Deus quer. E onde eu encontro o que Deus quer? Onde que eu encontro? Onde? Na palavra, na Bíblia. Vocês ouviram aqui o testemunho? A Bíblia Sagrada nos traz tudo aquilo que a gente precisa para viver. Reflita. Você tem notado um certo grau... não esboça nenhuma reação. Você tem notado um certo grau de irritabilidade e desconforto enquanto as mudanças que você gostaria que já tivesse acontecido na sua vida e ainda não aconteceram? A pergunta é essa aqui. Faltou o complemento. Poxa, já estou na 23ª semana e estou assim ainda. Se eu te falar que semana passada aconteceu, eu assisti uma mensagem e eu acho que eu me converti semana passada. Não vou contar aqui porque não vem ao caso, mas, gente, esse texto aqui é fantástico. Estou convencido, Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não adianta você achar que porque você levantou a mão, veio aqui na frente, o pastor Jefferson fez uma oração, pronto, saiu uma nova pessoa. Me ensina o caminho dessa, como é que funciona? Só vim aqui na frente, pronto, agora não tem mais problema nenhum,
não me iro mais, pode me fechar no trânsito, esposa pode mandar mensagem perguntando coisas que eu não sei resposta, e que eu não vou ficar bravo, e tudo... Hã? É assim? Não, essa é uma jornada de transformação. Então não fique inquieto. Descanse no Senhor. Fale para quem está ao seu lado que está pescando aí. Descansa no Senhor. Descansa. Cutuca isso, acorda. Dá um cutucãozinho assim, ó. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Terceiro lugar, preencha o vazio espiritual. Olha só, o que acontece? Você aceitou Jesus como seu Salvador, você está num caminho de transformação, a ação maligna está te deixando, você foi liberto, um monte de demônio já saiu de você, e aí o que acontece? Você fala, nossa, tá bom, se eu ler a meditação no dia do GA, já tá bom, né? Para eu falar, aí eu chego no GA e falo, né? Ou se eu escutar o áudio do devocional, que tem lá no grupo de devocional, se eu escutar todo dia aquele áudio, não preciso saber sobre o que foi, não, mas eu escutei, porque o homem, é assim que o homem escuta, né? Escuta que, olha só, mulheres, vou dar uma dica aqui para as mulheres que estão buscando o áudio de coisas da Bíblia para o homem escutar, não, porque assim meu marido vai, gente, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. É ou não é, homens? Ou é só eu que sou assim? Gente, se eu não parar, se o homem não parar intencionalmente, nas primeiras horas do dia, de preferência na primeira hora do seu dia, intencionalmente, pegar um caderninho, escrever o que Deus está falando com ele, pode parar ele 9 horas da manhã e perguntar, o que foi que você meditou hoje? Como assim, eu meditei hoje? Não vai? Ele não vai lembrar do áudio que ele escutou, não. Não vai. Por quê? Porque o homem tem muita coisa para pensar. Ele precisa lembrar de quando que ele colocou aquela calça. Então é muita coisa. Nós fomos feitos diferente das mulheres. A mulher consegue ouvir um áudio, ela consegue fazer o café, ela consegue mandar mensagem para a melhor amiga que já faz 13 horas que ela não fala, ela consegue se lembrar que o filho tem tarefa para fazer, tudo ao mesmo tempo. Homem não. Não. Ah, o meu marido ouve o áudio todo dia. Isso. Por que eu estou falando isso? Se eu não me alimento verdadeiramente de Deus, se eu não converso com Deus, se eu não tenho uma vida espiritual saudável, eu estou deixando um vazio dentro de mim. E eu vou ler esse texto que fala o que acontece quando esse vazio se instala. Olha só, que sério que é isso. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa como? Limpinha. Não é só mulher que gosta de casa limpa. Demônio também. Desocupada, varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros. Bora fazer o rolê hoje vai ser lá no fulano. Traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. E aí, complemento eu, se não tiver uma vida com práticas espirituais saudáveis, corretas, não se contente com um áudiozinho falando de Bíblia, não se contente com ler a meditação no dia do GA para falar lá no GA para dizer que você meditou. Busque
Busque se encher da palavra, busque se encher de Deus, ouça Deus falando contigo, fique em silêncio. Nos momentos que você tira para estar a sós com Deus, não fique só falando: Deus, eu preciso disso, eu quero isso, aquilo. Oh Deus, obrigado por isso, obrigado, não, porque eu tenho que ser agradecido. Oh Deus, como você é glorioso, como você é majestoso, como você é magnífico. Sabe, quando eu era criança, tinha um irmão que fazia a abertura do culto, assim, um presbítero na igreja, e a gente sabia de cor. Eu lembro até hoje, a oração era: Santo e eterno e maravilhoso Deus, Deus de misericórdia, Deus de bondade, graças te damos por essa rica... E por aí vai. E aí você não escuta Deus, você não sente Deus mexendo com você naquele momento. Você não sente Deus te podando, te lembrando daquilo que você precisa ser lembrado, que precisa ainda ser mudado na sua vida. Você só está, não, eu já... Tenha momentos a sós com Deus. É por isso que Jesus falou: fecha a porta do seu quarto. E homem, para ouvir Deus, homem precisa de silêncio. Mulher não. Mulher consegue ouvir Deus lavando roupa, preparando uma madeira para a criança. É diferente. Mulher tem essas... Mas a mulher também precisa. Não é só... Jesus não falou só com o homem, não. Nós ouvimos testemunho aqui. Jesus quer ter momentos a sós com você, mulher. É porque acabou minha... É porque está acabando mesmo? Acabou? Não tem mais nada aqui? Tem. Olha só. Esteja sempre pronto. Olha o que diz em Hebreus 6:11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Você vai para a Bíblia, você olha para Moisés, Abraão, Jacó, Paulo, João, e fala: meu Deus do céu, como eu queria ser assim. Por que a gente às vezes tem a sensação de que nunca vai chegar à estatura desses homens? Porque a gente é negligente, a gente não está em prontidão. E tem um, como que é o nome disso aqui? Acróstico, anacróstico, como que é o nome disso? Acróstico? Acróstico? Sobre prontidão. Você vai sair daqui lembrando do que é estar em prontidão para essa mudança que Deus quer fazer em você. Primeiro, posicione-se. Diga: eu sou um filho amado de Deus. Saia daqui dizendo isso. Eu sou uma filha amada de Deus. Deus me ama. Não importa o que eu fiz. Não importa como eu fui. Não o que sou. Como eu fui. Não importa, Deus me ama. Segundo, resista aos ataques do inimigo, porque ele vai querer fazer com que você desista, com que você continue vivendo tudo aquilo que você já viu Deus te libertando. Terceiro, observe os espaços vazios. Não pode ficar espaço vazio em você. Olha só, se você tem uma vida de intimidade com Deus... Eu gosto de falar com homem porque o homem é mais casca grossa. Se você tem uma vida de intimidade com Deus, e naquele grupo de trabalho vem uma notificação e você olha a notificação: puxa, porcaria. Você está vivendo uma vida de intimidade com Deus. Você está conversando com Deus, você está ouvindo Deus falar com você. E você está ciente de que Deus está ali com você o tempo todo, é ou não é? Você abriria aquilo na frente da sua filha de 4 anos de idade? Não abriria, né? Muito menos na frente de Deus, porque Ele está ali junto contigo. Percebe? Você não falaria uma mentira para o seu filho de 10 anos, que compreende, que já tem entendimento. Você não falaria uma mentira para o seu filho de 10 anos. Por que você vai falar uma mentira para a sua patroa, que está te cobrando algo ali que você deveria ter feito, se você sabe que Deus está na sua frente ali, está junto contigo? Está vendo o que você está falando? É por isso que a gente não pode deixar os espaços vazios, a gente precisa encher eles de Deus.
encher os espaços vazios de Deus. Nunca desistir. Ter tempo com Deus. Tenha tempo com Deus, não se esqueça disso. Você precisa tirar momentos do seu dia e que não tenha criança chorando perto de você, que não tenha patrão cobrando tarefa que você deveria estar fazendo. Você precisa ter tempo a sós com Deus. Invista na sua restauração. Não fique só esperando o milagre. Quando Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro, ele não poderia ter falado assim: Lázaro, aparece aqui fora. Bum. Poderia fazer isso ou não? Poxa, ele tem o poder de ressuscitar um morto. Ele não podia fazer um morto aparecer ali? Ele pegou uns jarros cheios de água, fez a água sumir e fez aparecer vinho. Ele não podia ter feito: Lázaro, sai daí cima, aparece. Mas não, tinha uns homens ali que poderiam rolar a pedra. Ou seja, a parte humana, ele deixa para quem? Para a esposa? Não, para você. Faça você a sua parte. Abdique daquilo que não interessa mais. Deixe de lado. Invista em sua restauração. Lembre-se que domínio próprio é um fruto do Espírito. Dê atenção às mudanças. Perceba o que está acontecendo em você. Seja grato por essas mudanças. Fale com Deus sobre elas. Dê testemunho. Não tenha vergonha de dizer que você não é mais mentiroso porque você está com medo de amanhã mentir de novo. O que vão pensar? Nossa, Deus não transformou nada. Não. Fala, Deus me transformou, eu não minto mais. Tem gente que tem medo de dar testemunho de mudança porque, mas amanhã eu vou fazer de novo. Não. E por último, ore sempre. Vamos cantar uma música rapidinho? Dá tempo? Vamos cantar uma música que diz: você precisa fazer isso aqui, ó. Ó, qual é a nova realidade? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Fique de pé dizendo isso, por gentileza. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Isso é bom demais. Não existe nada melhor do que experimentar a restauração vinda de Deus. Não existe nada melhor do que viver isso. Nós somos quem Deus diz que nós somos.